Até onde pode crescer a ambição? A bola vem para a frente da baliza, remate e gol do Porto! Quais são os limites da garra, da força? Aí está, gol! Lá está! Se o Futebol Clube do Porto soubesse responder a estas questões, não tinha chegado onde chegou. É o gol, pode ser o gol, é o gol! É o gol! Atira nela, é gol! As bandeiras não desfraldadas ao vento! César, cruzamento para Falcão, vai ser de cabeça, já está! E se há uma lição que os seus 125 anos de história trazem, é de que não existem limites, senão aqueles que são impostos por nós. Vocês deram os primeiros pontapés de saída numa jornada que havia de ser o início de muitas vitórias. Há um sentimento que eu acho que reflete o que é o espírito atual do Futebol Clube do Porto, mas que demonstra que os seus fundadores, o António Nicolau de Almeida e os seus amigos que fundaram o Futebol Clube do Porto, desde o primeiro momento sentiram que estavam a fazer um clube que iria ultrapassar rapidamente as fronteiras da cidade e as do próprio país. Desde a sua gênese, o Futebol Clube do Porto mostrou a ambição de ser mais. Mais que um clube regional, confinado a uma província ou liga. Um clube com a alma de uma cidade que lhe dá nome e a responsabilidade de lutar por um mundo de conquistas e glória. Uma linda história escrita a azul. Inicialmente as cores do Futebol Clube do Porto eram para ser verdes e o fundador disse que entendia que devia ser o azul e branco porque eram as cores da então bandeira nacional. A bandeira de Portugal nessa altura era azul e branco e ele defendia que o clube havia de ultrapassar as fronteiras da cidade, da região e do país e defendeu que tinha que ter as cores da nossa bandeira. Era já a previsão do que iria ser o Futebol Clube do Porto, era uma visão do futuro e naturalmente que foi muito bom pelo que representa e porque de facto o azul e branco é a cor mais bonita que há, não é por acaso que o céu é azul. António Nicolau de Almeida, comerciante exímio de vinho do Porto e desportista por excelência, apaixonou-se pelo futebol a quando das suas viagens à Inglaterra. A 28 de setembro de 1893, fundou o Futebol Clube do Porto e pouco tempo depois a sua ambição de querer questionar as regras impostas iria dar que falar. Desejando solenizar a definitiva instalação do Futebol Clube do Porto, resolvemos organizar um match, como propôs, na qualidade de presidente do Futebol Clube do Porto, o honroso dever de convidar por intermédio de Vossa Excelência os valentes e adestrados jogadores do clube lisbonense. Porto, 25 de outubro de 1893, António Nicolau de Almeida. No dia 2 de março de 1894, no Campo Alegre, aconteceu um jogo que se tornaria paradigmático para a história do clube. De um lado, a equipa de António Nicolau de Almeida, um Futebol Clube do Porto com escassos meses de existência. Do outro, o Clube Lisbonense. Entre o público estavam o Rei Dom Carlos e a Rainha Dona Amélia. Os 11 do Porto respiraram fundo e deu-se o apito inicial. E isso foi logo para demonstrar também, foi esse o intuito de que o Futebol Clube do Porto não se ia limitar a jogar com equipas das redondezas ou da própria cidade, e então esse primeiro jogo que está noticiado nos jornais da época foi contra os lisbonenses. Deu-se o pontapé de saída para aquilo que podia ter sido apenas um jogo, mas não. Deu-se o pontapé de saída para 125 anos de desafios, de luta e de uma incrível capacidade de superar limites e de os usar como combustível para o futuro, trazendo um imenso orgulho para casa. Deu-se um pontapé de saída de uma região, um pontapé de saída para o mundo. Quando as coisas nascem bem, é bom que permaneçam assim, e o Futebol Clube do Porto nasceu com esse espírito e mantém-se. Todos nós mantemos um grande amor à nossa cidade, que é a cidade que o nosso clube
tem no próprio nome, mas todos nós temos muita honra do nosso clube ser conhecido em todo o mundo e ser o embaixador de Portugal em todos os recantos onde há um português. Após o jogo com o Lisbonense, o Futebol Clube do Porto entra num período de menor atividade, com o fundador António Nicolau de Almeida aliado do futebol. Mas eis que o clube regressa em pleno a 2 de agosto de 1906, pelas mãos de outra figura importante para a sua história. Presidente entre 1906 e 1911, José Monteiro da Costa instituiu no Futebol Clube do Porto a prática de várias modalidades desportivas. Mais do que reestruturar o clube, incutiu no Futebol Clube do Porto um espírito eclético e de uma ambição e persistência implacáveis. Naturalmente que o espírito era para vencer e esse espírito do fundador, mais tarde da equipa que o refundou, que foi o José Monteiro da Costa, o espírito foi sempre, como até hoje, tentar vencer dentro das regras e dos princípios que sempre orientaram quem dirige o Futebol Clube do Porto, mas sempre com o pensamento em vencer. Quando o fundador diz que tem que ter as cores do país e não as da cidade, acho que ele está a projetar um clube em grande. Portanto, naturalmente que ele não estava a pensar que ia ganhar este campeonato ou aquele ou esta prova, porque nem existiam essas provas. Agora que era um clube para se impor no mundo, isso não tenho a mínima dúvida. Apesar de regionalmente o Futebol Clube do Porto ser desde logo uma força, no âmbito nacional ainda tinha muito que provar. No início dos anos 20, a primeira competição nacional teve a sua estreia, o Campeonato de Portugal. Na edição de abertura, o Futebol Clube do Porto venceu o Sporting, sagrando-se o primeiro campeão a nível nacional. Neste mesmo ano, desenha-se em definitivo pelas mãos de Simplício, o jogador e artista gráfico, o emblema que hoje conhecemos, encimado por um dragão e com as armas da cidade. Estava afinal provado que o regionalismo não era impedimento para a vitória. Qualquer cidadão nota ainda hoje as diferenças que há entre o Porto e a capital. Portanto, o espírito mantém-se e mal de Futebol Clube do Porto se um dia se deixar levar por algumas conversas moles e acreditar que eles pensam que o país é todo igual. Apesar da crescente popularidade do futebol enquanto espetáculo, a forma como era encarado pelo público ainda tinha muito por onde evoluir. Não havia uma identificação grande com o próprio futebol. O futebol era visto como um espetáculo que tirava as crianças do estudo, que prejudicava esses mesmos estudos e havia dificuldade das crianças, eu enquanto criança, de me deslocar a um campo porque também não tinham condições e por isso toda esta evolução até esta maravilha em que estamos proporciona que crianças de tenra idade hoje possam começar a frequentemente vir ao futebol. Nesse tempo, nos anos 30, 40, isso era realmente impossível. Os anos 30 trouxeram muitas alterações ao panorama do futebol português. O campeonato da Primeira Liga foi criado para aumentar a competitividade e a quantidade de jogos portugueses. E devido ao seu sucesso, a Primeira Liga tornou-se o campeonato oficial no final dos anos 30, mudando de nome para Primeira Divisão. O Campeonato de Portugal, por seu lado, renomeou-se Taça de Portugal. Na estreia da Primeira Divisão, o Futebol Clube do Porto trouxe mais uma vez a primeira vitória para casa, tornar-se-ia a primeira de muitas. Há quadros lindíssimos com fotografias da chegada da equipa à Avenida dos Aliados e à Estação de São Bento, com uma multidão que enchia toda a avenida, sinal de que desde os primórdios do clube que os seus êxitos eram festejados mais que pelos adeptos, por toda a cidade e por toda a região. Isso nota-se na história de Futebol Clube do Porto, nas fotografias que ilustram essas vitórias, comparáveis, naturalmente sem as tecnologias atuais, comparáveis à última festa da Avenida dos Aliados.
Em 1937 nasceu no Porto uma figura que se tornaria icónica para o clube. Longe de imaginar que um dia seria o seu presidente, Jorge Nuno Pinto da Costa cedo demonstrou uma paixão pelo Futebol Clube do Porto, que ia ver jogar a Constituição na sua infância. Fui ver um Porto Braga à Constituição, fui com o meu irmão, que era mais velho, como ainda é, mantemos a distância. Quando o campo da Constituição, o peão encheu, eu não via nada, porque dava pelas costas das pessoas que estavam à frente. Limitei-me a ver a bola a passar junto à rede quando havia cantos ou quando era chutada pelo ar e não vi absolutamente nada. Portanto, fiquei muito triste. Queria vir embora porque não via nada e estava num aperto, mas o meu irmão que via, porque na altura era um bocado maior que eu, tive que aguentar a ver isso, que foi uma má experiência. Mas logo a seguir o Futebol Clube do Porto passou a jogar no estádio do Lima, onde eu tive a oportunidade de, em maio de 48, assistir ao famoso Porto Arsenal. Mas o Arsenal Futebol Clube era um adversário temível. Apenas 7 anos mais velho do que o Futebol Clube do Porto, o clube inglês era considerado, à época, a melhor equipa do mundo. E fez uma digressão na Europa de 10 jogos, em que venceu os 8 primeiros e o 9º jogo foi disputado em Lisboa. E como o Arsenal era muito forte, fizeram um misto entre o Sporting e o Benfica para dar mais luta e tentar vencer o Arsenal. E o resultado foi de 4-0 a favor do Arsenal. O último jogo era no Porto, foi no Lima e o Futebol Clube do Porto venceu esse jogo por 3-2, com uma excelente exibição de Barrigana. Foi tal o entusiasmo pelo impacto que teve até no mundo do futebol europeu essa derrota, por subscrição pública. Na altura lembro-me que davam 10 tostões, 25 tostões, construiu-se aquela maravilhosa taça toda em prata com uma bola de ouro maciço, que na altura custou muito dinheiro para a época e que hoje tem um valor enorme, material e incalculável do significado que ela tem. Como o campo da Constituição começava a revelar-se pequeno para a ambição do Futebol Clube do Porto e dos seus adeptos, a Assembleia Geral propôs a construção de um novo estádio que servisse de casa aos azuis e brancos. E em 1952, pronto para testemunhar 5 décadas de história, abriu-se as portas do estádio do Futebol Clube do Porto, ou como ficou popularmente conhecido, o Estádio das Antas. Eu lembro-me antes da inauguração, porque eu tinha 15 anos, creio que foi em 52, e todos os sábados eu vinha com um tio meu acompanhar as obras desde o princípio. Foi muito interessante porque todas as semanas achávamos que realmente estava melhor, estava maior. Para quem tinha acompanhado semanalmente essa edificação, aquele dia foi fantástico, tive a oportunidade de estar presente e foi um dia cheio de simbolismo, embora tivéssemos perdido a taça que se disputava contra os Encarnados de Lisboa. Depois veio a vingança, que fomos lá no dia 1 de dezembro seguinte inaugurar o Estádio da Luz e trouxemos nós uma taça que está até no corredor de entrada do museu. Portanto, foi uma cortesia. O governo prometeu ao Futebol Clube do Porto todo o seu auxílio na construção de um estádio digno da cidade invicta. O chefe do Estado, ao inaugurá-lo num brilhante festival, consagrou o cumprimento da promessa feita. Os adeptos do popular clube desportivo e todo o povo da cidade manifestaram ao Sr. General Craveiro Lopes, aclamando mais uma vez com esplêndida vibração a sua gratidão pelo facto na construção em poucos meses do grandioso Estádio das Antas. Foi um dia de grande simbolismo, porque para mim, que gostava muito do Porto, na Constituição, onde eu não tinha condições, e depois no Lima, num campo que não era nosso, em que ainda por cima tínhamos num setor lateral uma claque
que era afeto ao Lima, que era sempre pelos nossos adversários. Eu lembro-me de ser pouco mais criança, ir ver um Porto Olhanense, e o Porto ganhou 10 ou 11-1, e quando o Olhanense meteu o golo, esse grupo, grande manifestação, e eu perguntei, mas vem tanta gente do Olhão? Não, era realmente a claque permanente contra o Futebol Clube do Porto, de modo que sair desse clima para vir para um estádio que na altura era imponente, maravilhoso, com a inauguração de toda aquela festa, com a presidência do Marechal Caraveiro Lopes, que era então o Presidente da República, foi um dia como portista inesquecível. Durante 41 anos vigorou o Estado Novo em Portugal, um regime político autoritário e autocrata que influenciou todas as esferas da atividade portuguesa. Dotado de uma política repressiva e de uma ideologia corporativista, o regime caracterizava-se, entre outras coisas, por uma repressão na modernização do país, o que contribuiu para o centralismo vigente. Se hoje já o centralismo na altura não era menor nem maior, era igual unicamente, estávamos no tempo do fascismo. Como diziam então, Portugal era Lisboa, o resto era paisagem. É evidente que isso foi combatido por muita gente e hoje não há ninguém que aceite isso. Lembro-me de termos um presidente, um grande presidente, que foi o Dr. Cesário Bonito, que por se insurgir contra a Federação teve problemas com a PIDE. As dificuldades eram tremendas e felizmente com o 25 de Abril muita coisa se alterou. Os primeiros anos do Estádio das Antas, na década de 50, não trouxeram muitas vitórias ao Porto, mas após 16 anos sem títulos, o clube portuense fez a sua primeira dobradinha na época 55-56. Venceu a taça frente ao Torriense e o campeonato nacional à frente do Benfica. Eu estava no colégio no interno e todos os domingos saía para vir aos jogos e quando acabavam os jogos ia logo a correr para não chegar atrasado dentro do horário que tínhamos que nos apresentar, mas foi um ano excepcional. Foi com o Esterica, treinador, fizemos um campeonato fantástico, só perdemos na penúltima jornada no Jamor contra o Sporting, e ganhamos o campeonato de uma maneira incrível no último jogo, com uma exibição fantástica contra a Académica, e foi de facto uma festa porque havia muita gente como eu que tinha na altura 17 ou 18 anos e pela primeira vez vi o Porto ser campeão e depois vencer a Taça de Portugal no mesmo ano. Portanto, é a primeira recordação que eu tenho e muita gente da minha geração, que é a primeira grande recordação de uma grande vitória do Futebol Clube do Porto. No mesmo ano da célebre dobradinha, os azuis e brancos defrontaram o Atlético de Bilbao na Taça dos Campeões Europeus. Apesar de não ter ultrapassado a primeira eliminatória, o Porto marcou o seu primeiro golo europeu, estreando-se assim numa competição na qual vingaria anos mais tarde. Na altura lembro-me que fomos altamente prejudicados nos dois jogos, tanto cá como lá, mas fizemos umas boas exibições e para aquilo que as pessoas pensavam que iríamos fazer, deixamos a nossa marca e o sinal que parecia adivinhar que no futuro havíamos de chegar à primeira linha. Mas foi um marco histórico, por isso também nesse corredor do nosso museu está a bola e o galhardete desse jogo. Foi o primeiro jogo
internacional do Futebol Clube do Porto em competições europeias. Mas os desafios do Futebol Clube do Porto global não se limitavam ao desporto. Ainda há largos anos das repetições instantâneas, das atualizações ao minuto e do vídeo on demand, os seus adeptos estavam sujeitos às intermináveis viagens de carro, de comboio e às intermitências das comunicações, como naquela tarde de março de 59. As vitórias são sempre vitórias, são sempre festejadas e pelas pessoas do Porto, pelos adeptos do Porto, são de uma maneira especial, porque toda a gente sabe as dificuldades suplementares que nos aparecem em cada esquina. Mas eram realmente coisas fantásticas. O campeonato de 58 com o Bela Gutmann em Torres Vedras foi uma jornada inesquecível, em que terminou o jogo de Torres Vedras, ainda não havia os telefones, não havia nada dessas tecnologias, e acabou o nosso jogo e ficamos à espera do Benfica, pelo célebre jogo de Calabote, que nunca mais acabava, à espera de mais um golo, sempre mais um golo, que o Benfica venceu 7-1, pensando quando terminou o jogo de que eram campeões, mas não, o Futebol Clube do Porto não tinha ganho por 2 como eles pensavam, mas por 3, e então quando se soube que o jogo tinha finalmente terminado, foi uma festa indescritível. E terminou o jogo na Luz. O árbitro dá o apito final e fixa o resultado em 7-1 para o Benfica. O Futebol Clube do Porto alcança o título de campeão nacional através da vantagem na diferença de golos. O 5º título de campeão nacional do Porto foi arrancado a muito custo. E entre as adversidades daquela tarde, contava-se não só o Torriense, mas também o resultado do jogo do Benfica, um árbitro transgressor que beneficiava o clube lisboeta e, por incrível que pareça, um pequeno percalço na estrada. Porque nós saímos, um grupo de 10 saímos no mesmo automóvel, que era um Chrysler, daqueles que tinham cadeiras no meio, e ao chegar a Torres Vedras despistamos-nos e fomos com a pressa e fomos contra o muro e o carro não andou mais, seguimos todos de boleia, que felizmente arranjamos, e depois voltamos da mesma maneira, mas quando o jogo começou e todos aqueles acontecimentos fizeram-nos esquecer esse pormenor, na altura um por maior, mas quando fomos para lá já sabíamos, já se sabia que iria haver problemas, já sabíamos, por exemplo, que no banco do Torriense, quem dirigiu a equipa do Torriense, sentado no banco, nem sequer foi na fila de trás, foi um treinador do Benfica, que era adjunto do Benfica, que era o Valdivieso. E o Valdivieso é que orientou a equipa do Torriense para que o Torriense pudesse ganhar ao Porto. Nós sabíamos tudo isso, já sabia que o árbitro iria ser, no jogo da Luz, que haveria de facilitar o mais possível, mas sentia a equipa. Eu nessa altura, embora jovem, já conhecia alguns jogadores, lidava com eles, nomeadamente com o Pedroto, que tinha um café ali perto da nossa sede, e eles iam conscientes, e acho que o estar consciente de todas aquelas armadilhas que nos armavam, que foi isso que fez com que o Futebol do Porto vencesse. Numa época anterior às transmissões televisivas, os clubes estavam muito expostos à desinformação e à pressão de interesses divergentes aos do regime, e o Futebol Clube do Porto não era exceção.
Não havia televisão e as pessoas que fossem ver um jogo e lessem no dia seguinte o relato pensavam que tinham estado a sonhar e não a ver o jogo que era relatado. Portanto, tudo o que era contra o Futebol do Porto era encoberto, nada era discutido, era tudo muito bem feito e havia coisas inconcebíveis. Havia, por exemplo, uma coisa com que eu sempre lutei e que até o 25 de Abril foi assim: o Presidente da Federação tinha obrigatoriamente que ser de Lisboa, de um clube de Lisboa. Isto é inacreditável, podia haver o melhor candidato, podia haver a pessoa mais indicada, mas se não fosse de um clube de Lisboa não podia ser Presidente da Federação. Quer dizer, isto era absolutamente obsoleto e foi uma coisa que com o 25 de Abril mudou-se e qualquer cidadão do norte a sul ou das ilhas tem possibilidade de se entender e se tiver apoios de se candidatar e poder ser Presidente e não ser o Presidente da Federação, que não se devia chamar portuguesa, mas de Lisboa do futebol. As restantes modalidades também não estavam imunes a vontades externas, que bloqueavam a vontade férrea de ser o melhor em cada campeonato. O hóquei em patins é um bom exemplo, modalidade pela qual Jorge Nuno Pinto da Costa começou no Futebol Clube do Porto como vogal, tinha cerca de 20 anos de idade. Eu lembro de uma vez ir jogar ao pavilhão Eduardo VII, um jogo com o Benfica para o campeonato, e perdemos no último minuto com um golo marcado com o patinho pelo Livramento. E uma grande confusão, mas pronto, tudo passou. E o Livramento, com quem eu tinha um ótimo relacionamento, que foi um grande homem do hóquei em patins, que foi treinador do Futebol do Porto, campeão, dizia-me assim: ó Jorge, deixa lá, este ano foram vocês prejudicados, para o ano são vocês outra vez na mesma. Ele que tinha um sentido de humor, mas era esse o sentimento, era quase com um fatalismo, que era assim, porque era assim, pronto, tinha que ser assim. E foi a luta de muita gente que realmente conseguiu mudar as coisas e também o aparecimento da televisão, porque a televisão pode pôr lá os maiores trampolineiros a comentar, mas há uma coisa que as imagens mostram, e imagens são imagens. Isso foi muito importante para a verdade no futebol. Após o final da década de 50, o Futebol Clube do Porto passaria um longo interregno de vitórias nacionais, uma verdadeira prova de esforço para os seus adeptos e simpatizantes. Eu acho que todos os esportistas que acompanhavam, e éramos sempre muitos em qualquer campo, fosse qual fosse, ano após ano, sempre com a esperança de que as coisas haviam de melhorar, foi realmente muito difícil. Mas foi a perseverança e a fé daqueles que não conseguiram ganhar que permitiu que mantivéssemos a chama e o querer vencer, para que um dia viessem alguns que tivessem a felicidade de conseguir. Mas nessas vitórias dessas pessoas tem que se englobar sempre o que fizeram aqueles que passaram, deram o melhor, mas não conseguiram de facto vitórias importantes. E entre as vozes que se insurgiram contra o poder central, destacou-se um dirigente, médico de profissão e presidente do Futebol Clube do Porto durante 3 períodos diferentes. Cesário Bonito ficou para a história do clube como um líder exemplar. Era difícil levantar a voz contra Lisboa. Muita gente teve problemas extra-futebol. Já referi o Dr. Cesário Bonito, que era um homem fantástico, um dirigente ímpar. Foi castigado, foi suspenso, porque se revoltou contra o que faziam em Lisboa, e quando levantou a voz, caíram-lhe em cima, e só a persistência dele é que, de facto, fez com que o Futebol do Porto, no ano de 56, viesse a vencer. A influência de Cesário Bonito no futuro presidente portista não passou ao lado de uma distinção especial. Em 1983, Jorge Nuno Pinto da Costa agraciaria Cesário Bonito com a mais importante distinção do clube, a de presidente honorário. Eu tive o prazer de ser seu colaborador nas secções amadoras, e tenho um grande apreço por ele, porque era um lutador que enfrentava o poder político, que era sempre o mesmo e sempre o uno, e como tal é dos presidentes com quem eu trabalhei que me marcou muito.
O período sem vitórias do Futebol Clube do Porto no campeonato só terminaria a 11 de junho de 1978, quando o título de campeão veio da vantagem no saldo de golos face ao Benfica. 2 anos antes, Jorge Nuno Pinto da Costa tinha entrado para diretor do departamento de futebol do clube, trazendo consigo José Maria Pedroto, uma dupla que em pouco tempo somou 2 campeonatos e uma Taça de Portugal ao palmarés do Futebol Clube do Porto. A sua candidatura à presidência do clube ainda demoraria 2 anos a surgir. Essa é a parte da história que se segue, aquela que nos traz até aos dias de hoje, pela mão de um presidente que, ao assinar pela primeira vez o livro dos notáveis líderes do clube, estaria muito longe de imaginar que pela frente o esperavam quase 4 décadas de história, com algumas das maiores batalhas e conquistas do Futebol Clube do Porto.